Olá, tudo bem? Na coluna Minas SA de hoje eu converso com Luciano Tello. Ele é o chefe executivo de investimentos para o UBS aqui no Brasil. A gente vai falar sobre perspectivas de 2024, onde investir, a situação geopolítica, queda nos juros e a produção no Brasil, ajuste fiscal, o que isso tudo influencia no ano de 2024. Luciano, muito obrigada por participar da coluna no Jornal Tempo, tudo bem? Obrigado, tudo bem, obrigado pelo convite. Luciano, o que a gente pode esperar de 2024? É uma situação mais vantajosa para o investidor, dado a questão dos juros, queda nos juros no Brasil, mesmo com a situação geopolítica no mundo? O que a gente pode dizer para 2024? Olha, a gente tem falado muito para os investidores, 2024 pode ser um ano muito bom para ativos financeiros, né? A gente vem de 2 anos difíceis, né? 2021 e 2022 foram anos de subida de juros no mundo, né? Depois da inflação que seguiu a pandemia. Então os bancos centrais do mundo inteiro, principalmente o Banco Central americano, tentando lidar com a inflação, jogando juros para cima, o que é um vento contra a investimentos financeiros em geral, né? E agora 2023 já tem sido um ano melhor, a gente tem visto uma convergência da inflação lá fora, o Brasil já está mais adiantado nesse processo, então o Brasil já tem uma convergência maior da inflação aqui, já começou a cortar juros aqui, e a gente espera que 2024 seja um ano que potencialmente nos Estados Unidos comece a cortar juros também, tá? A gente acha que é mais para o final do ano que vem, né? Eventualmente até começo de 2025, mas muito provavelmente final de 2024, e quando lá fora tem uma situação mais benigna, né, de inflação sob controle e juros caindo lá fora, é mais fácil para qualquer investimento financeiro no mundo, inclusive no Brasil, né? Então o Brasil estava num ciclo mais adiantado, cortando juros com inflação sob controle, mas os ativos não desempenhavam porque tinha uma dificuldade com o mercado externo americano, que os juros longos nos Estados Unidos, não os juros que o Banco Central determina, mas aquela parte dos títulos mais longos, pedia cada vez mais prêmio ao mercado e você tinha juros a 5% ao ano num título do governo americano, a Treasury americana para vencimento de 10 anos, retornando 5% ao ano. Imagina, aí é imbatível, né? 5% ao ano. Como é que você vai competir exato, com isso, né? Em dólares, né? Em dólares, com a inflação projetada em 2. Então não é que a projeção futura era de um retorno maior, porque a inflação futura era esperada ser maior. O mercado está achando que a inflação continua no patamar histórico de 2%. Então esse 3% além da inflação para 10 anos era prêmio mesmo. O mercado estava dando um prêmio muito grande para esses títulos. Então, isso já começou a reverter, quer dizer, em novembro a gente teve uma queda, em vez de estar remunerando a 5% ao ano, agora está perto de 4,20%, né? E a gente acha que gradualmente isso vai até cair um pouco mais, né? Então, isso reflete um custo de oportunidade, né? Uma alternativa mais tranquila para você investir na Bolsa Americana e nas bolsas do mundo inteiro, em outros mercados, até em juros também. Então, isso foi a grande senha, por isso que novembro teve um desempenho tão grande para as classes de ativo de um pouquinho mais de risco no mundo inteiro. Basicamente, que o custo de oportunidade lá fora diminuiu. Agora, a gente ainda tem um mundo, nós vamos começar 2024 com um mundo ainda com guerras, não é? Na Ucrânia, que perdura já há quase 2 anos, a guerra, o conflito em Israel com Hamas, e agora a Venezuela, podendo ou não, em relação à Guiana. O que esperar mesmo com essa situação geopolítica? Isso já está precificado no mercado? Já é uma coisa que os mercados já entendem que nós vamos continuar com esses conflitos? Esses conflitos atrapalham realmente o mercado, né? Eles trazem o que a gente chama de volatilidade, né? Oscilação de preço, porque a gente não consegue precisar até onde essas guerras se estendem e a consequência final. A gente teve um choque de preço de commodities quando teve a guerra da Ucrânia. A Ucrânia é um grande produtor agrícola, subiu o preço dos agrícolas do mundo inteiro, que até acabou sendo um choque positivo para o Brasil, porque o Brasil era uma alternativa ao fornecimento de grãos que a Ucrânia não podia mais fazer. Então, apesar da tragédia que é a guerra, o efeito econômico de ter levado o preço de agrícolas até em relação ao Brasil especificamente não foi tão ruim. Em relação ao mundo, não subiu tanto assim a parte de alimentos, de modo a ter uma inflação mais generalizada, quer dizer, o ciclo econômico continuou mais ou menos na mesma direção. No conflito em Israel, a dúvida é em relação ao petróleo, né? Depois que teve o conflito de Israel, os primeiros 2 dias o petróleo subiu de preço, com a preocupação que fosse escalar a guerra e países produtores pudessem entrar na guerra. Depois, com a atuação americana, a gente viu que essa preocupação diminuiu no mercado. Então, o preço do petróleo hoje está a $80 o barril,
que é abaixo até do que a gente imaginava antes do conflito acontecer. A gente projetava entre 90 e 100 dólares. Então, tem um pouco de menos de crescimento mundial no que vem, que tem menos demanda de petróleo, e ele está obedecendo, por enquanto, uma demanda mais de uma relação de oferta e demanda, não tanto a crise com a guerra, por enquanto. Esse é um grande risco, né? Se a gente tiver, de fato, uma escalada da guerra e o petróleo subir de preço a despeito do que acontece na economia, esse sim é um risco para o cenário, que tem uma inflação mais alta nos Estados Unidos. Aí tudo que a gente falou aqui de corte de juros não acontece, né? Mas esse cenário, por enquanto, o que o mercado está me dizendo é que está confortável com esse risco, e a gente não acha que essa é a maior probabilidade de acontecer. A gente imagina que o petróleo fique por aí. Se ficar até 100 dólares, aí realmente é um cenário benigno lá fora, com queda de juros, e que é bom para todos os tipos de ativo. Essa questão do Brasil, que a gente tem essa vocação do setor agropecuário, né? Esse ano, 320 milhões de toneladas de grãos, 20% maior que ano passado, e a gente deve continuar nessa toada. O quanto que o agro está influenciando positivamente o Brasil? A gente teve muita revisão de PIB, de crescimento econômico do Brasil para esse ano, né? Se você olhar as projeções antes da virada do ano, de 22 para 23, imaginava-se que a gente pudesse crescer 1,5% a economia brasileira em 2023. A gente vai fechar acima de 3% de crescimento, né? Boa parte dessa revisão é o agro, né? Então, assim, a parte do agronegócio está indo muito bem, né? O Brasil produzindo mais, né? Tanto em área plantada quanto em produtividade, né? E esse é um ganho que parece ser permanente, quer dizer, obviamente que depende de cada ano a demanda por grãos e, obviamente, regime de chuvas, uma série de coisas, mas o fato é que a gente tem ampliado a participação do agro como exportador, isso tem ajudado muito a economia brasileira. Então, boa parte da revisão de PIB para cima foi o agro. Isso continua, né? Então, é uma notícia boa, mais estrutural para o Brasil. Bom, e PIB para cima, crescimento já tem um estofo aí maior também, não é? Em relação à inflação, queda de juros. A gente pode esperar uma queda de juros maior esse ano, chegando a 9% até o meio do ano. E o que isso influencia para o cenário político, econômico e para o investidor? A gente, de fato, projeta que esses cortes de juros começaram em agosto desse ano, eles entram em 2024, né, nesse ritmo de 0,50% de taxa a cada reunião, né, a cada 45 dias o Banco Central tem cortado 0,5% na taxa, e o mercado tem um consenso hoje próximo a 9% de taxa final. Quando terminar esse ciclo de cortes, a gente terminar em 9% ao ano de juros. A gente até tem uma projeção no UBS que pode ser até um pouco mais baixo que isso, né? A gente vai olhar quando chegar mais perto ali para a gente ver como é que está a inflação, como é que está o cenário lá fora, mas o fato é que tem cortes contratados de juros para chegar até pelo menos os 9%. Por que a gente fala 9%? Porque 9% parece ser o estado mais normal do Brasil. Quando você não está combatendo a inflação, nem procurando estimular a economia demais, quando está em equilíbrio, né, nos parece uma inflação de 4% estrutural com o juro real de 5%. Então 9% parece ser o equilíbrio do Brasil. Mas quando você termina ciclos de corte de juros, geralmente você termina um pouquinho estimulativo, um pouquinho abaixo desse estrutural, porque você deu um choque contra a atividade, já jogou os juros acima do que é o neutro, né? E aí geralmente quando você está no final, você já está colhendo uma desaceleração que às vezes é até maior do que você gostaria. Então, geralmente o ciclo de corte de juros ele termina um pouquinho estimulativo, então pode ser que chegue até 8% mesmo, né? A gente vai ter que avaliar quando chegar ali mais perto, mas de uma maneira geral tem prêmio, ou seja, se você quiser ficar pré-fixado, a gente continua tendo essa posição nas carteiras. A gente acha que o mercado ainda vai perceber que os cortes vão continuar e que vai projetar taxas um pouco mais baixas ao longo do ano que vem. Ainda pode ter mais gordura para queimar. Exatamente, assim, né? Exatamente. A mudança do presidente do Banco Central, né, o Campos Neto, está prevista para 2024. Isso pode influenciar na queda dos juros ou não? Olha, provavelmente esse ciclo de juros vai ser comandado pelo Roberto Campos Neto até o final, tá? Então, para 2024 ele não altera, é o mesmo Banco Central e tem sido dado uma orientação bastante consistente, né? A gente consegue prever quais são os próximos passos, então ele vai ficar o ano de 2024 inteiro, né? Então nos parece que esse ciclo de cortes é comandado por ele. A discussão para 2025 para frente será um novo Banco Central, e aí toda vez que tem uma troca de Banco Central no Brasil, lá fora, sempre... O mercado já fica assim, né? De cabelo Exato, exato. O mercado não gosta de incerteza. É uma coisa nossa mesmo, não é, Tela? Acho que o mercado globalmente, né? Porque ele tem que se adaptar ao novo padrão de comunicação, ele tem que se adaptar à nova reação, o jeito de reação do Banco Central em relação à inflação. Tem alguns que reagem mais rápido, outros que demoram um pouco mais. Então é normal quando você troca Banco Central, o mercado fica um pouquinho mais volátil no primeiro momento até se acostumar. Então, de fato, 2025, 2026...
A gente talvez tenha um lado bom, né, que talvez os juros já estejam mais baixos lá fora, então um ambiente um pouquinho mais controlado, mas por outro lado, boa parte dessa gordura de corte de juros já vai ter sido feita na gestão anterior. Então, o próximo banqueiro central vai assumir, teoricamente, num estado mais estável, né, com a inflação já mais sob controle, e aí, obviamente, o mercado vai ter que avaliar quem for a pessoa indicada e as indicações que ela der ali, final de 24, começo de 25. O que é que pode atrapalhar esse cenário bom aí que você está mostrando, né? Taxa de juros aí um pouco mais civilizada, não é, do que nós vimos nos anos anteriores. O governo federal tem que fazer o dever de casa dele, não é? Prometeu um ajuste fiscal aí, sem gastos, mas o pessoal não está esperando tanto 0%, 0,8%, já ouvi falar, né? Pode chegar a 1,5%, aí já não tem margem para baixar juros. Mas a gente pode esperar aí o governo fazendo o dever de casa para que tudo saia dessa maneira melhor para a população? A gente tem dois riscos no cenário, né? Um é a inflação lá fora não baixar, né? Que aí lá fora os juros não caem, então o ambiente global fica mais difícil. E a segunda é melhorar para todo mundo e a gente não aproveitar no Brasil. O que o Brasil pode fazer errado e não aproveitar a onda mais favorável lá de fora? Como você falou, o fiscal, né? A gente tem uma vulnerabilidade hoje no Brasil, que é a relação de arrecadação e gastos do governo, né? Tem uma projeção ambiciosa que o governo disse que vai ter 0 no ano que vem de superávit primário, ou seja, tudo que ele arrecada versus tudo que ele gasta antes de despesa de juros vai ser equilibrado, né? O mercado tem dificuldades em enxergar esse déficit zero, porque é bem ambicioso o tamanho do ajuste que tem que ser feito em relação ao nível de gasto que está sendo feito nesse ano, né? Então o mercado acha que alguma coisa como 0,8 de déficit, ou seja, gastos antes de pagamento de juros em 0,8% do PIB acima da arrecadação é mais ou menos o que o mercado projeta. Então, olhando desse ponto de vista, se ele entregar exatamente o que o mercado projeta, que é pior do que a meta dele, ainda assim, na nossa visão, não teria uma mudança de preços no mercado. Acho que o mercado não ficaria preocupado no sentido de pedir mais prêmio, por exemplo, uma NTNB mais longa, um papel do governo ligado à inflação mais longo, porque ele está confortável que as condições se mantêm, quer dizer, não desanda a política econômica. Mas se começar a ter um déficit maior, então a gente vai ter que acompanhar a arrecadação mês a mês, vai ter que acompanhar essas medidas de aumento de impostos, como é que elas passam no Congresso, como é que elas de fato viram a arrecadação no ano que vem, para a gente entender se a gente está de fato em direção a um cumprimento da meta ou perder a meta por pouco, né? Acho que se for nessa direção, acho que o mercado já está de fato projetando isso nos preços. O problema é se começar a ter déficits primários assim, mais negativos do que 1% do PIB, aí de fato o mercado vai ter que rever e talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade de projetar ganhos para títulos de renda fixa, por exemplo, mais longos, ou eventualmente ficar mais animado com bolsa, né? Ah, sim. Bom, Otelo, você falou aqui, fez palestra em Belo Horizonte e o UBS ele tem falado muito dessa questão de aplicação em renda fixa, não é? Qual que tem sido essa orientação em relação à renda fixa? Nossa maior convicção no mercado externo, né, é comprar títulos longos de renda fixa, né, juros nominais de longo prazo, de boa qualidade de crédito. Então, por exemplo, um título do governo americano de 5 a 7 anos de prazo, a gente acha que isso vai dar uma valorização para o investidor. Os juros estão anormalmente altos nos Estados Unidos, devem cair ao longo do tempo. Quando os juros caem, você travou uma taxa alta por um período longo, você tem um ganho. Então, a gente tem muita convicção com a renda fixa de longo prazo nos Estados Unidos. E a mesma convicção que a gente tem lá fora, a gente também tem aqui, né? O Brasil está em processo já de corte de juros, está mais avançado do que lá fora, e lá fora caindo juros, mais uma razão para cair juros aqui, né? Então, se você comprar, por exemplo, um título ligado à inflação, que nossos juros de longo prazo não são juros nominais, né? Juros de longo prazo, se você quiser comprar títulos para 2035 ou até 2050, né? Você tem que comprar títulos indexados à inflação, que tem uma parcela que você trava de juros além da inflação, mais a inflação que vai correr lá na frente. A gente acha que esse tipo de ativo, né, ainda tem espaço para ganhar preço, tá? A gente tem visto uma remuneração perto de 5,5% acima da inflação, e a gente pode ver isso cair em direção a 5%, eventualmente até um pouco abaixo disso. Então, a gente tem uma convicção grande também na renda fixa. Quando a gente olha para ações, né? Aí é um pouquinho variável, com queda de juros, a renda variável fica mais interessante. Sem dúvida, tem vento a favor também dessa parte, porque os juros caindo, o custo de oportunidade da bolsa diminui, mas aí a gente tem um pouquinho mais de dúvida em relação a dois aspectos, né? Lá fora tem um pedaço da bolsa americana que subiu bastante, que são as ações de tecnologia, então já está
preços relativamente mais esticados. Inteligência artificial, né? Exato. Que é uma coisa que não tem aqui no Brasil. Exato, Na bolsa, exatamente. As grandes ações americanas que desempenharam bem, né, foram ações ligadas à tecnologia, muito baseadas em inteligência artificial, né, que você teve essa nova onda que a gente acha que é muito promissora, que vai de fato trazer resultado para as empresas, mas isso já anda na frente, o mercado sempre antecipa, né? A gente continua tendo alocação nisso lá fora, e combinado com ações que estão mais descontadas, com alguns setores que não andaram tanto esse ano lá fora, né? Quando a gente olha para o Brasil tem essa vantagem dos juros caírem aqui, então a Bolsa Brasileira já está num preço mais descontado, e os juros estão caindo mais rapidamente aqui. Então, teoricamente, é um ambiente bom para a Bolsa, né? Como foi, por exemplo, em novembro, teve um desempenho bastante forte, né? A nossa dúvida é como lá fora a discussão vai ser de desaceleração econômica. Se a desaceleração econômica americana for lenta, for devagar, né? Você já tem um ambiente muito bom para a Bolsa lá fora, com juros caindo lá fora, está tudo ótimo, você quer estar em Bolsa. O problema é se cair rápido demais a atividade nos Estados Unidos e o mercado começar a ficar preocupado de novo com recessão. Eu sei que foram 3 vezes alarme falso aí, que o mercado preocupava com recessão no passado, no ano retrasado, e não veio, a economia americana está super bem, né? Mas essa vai ser uma discussão que a gente vai ter, porque de fato a gente consegue ver nos dados já alguma desaceleração, né? Então a Bolsa ela precisa de um ambiente em que a desaceleração não seja muito profunda, né? O corte de juros ajuda, mas a desaceleração não pode ser muito profunda. E a Bolsa Brasileira, embora esteja descontada, se lá fora cair muito, a gente não tem como andar sozinho. A gente precisa que lá fora fique pelo menos estável para que a gente ande. A gente deve até andar mais rápido do que lá fora, porque a gente está mais barato, né? E para a gente não pegar uma pneumonia, né? Exatamente. Assim, o Brasil precisa que lá fora pelo menos não atrapalhe, né? E aqui tem um espaço para andar, mas você tem razão, a gente amplifica muito os movimentos lá de fora. Então, não é só marolinha, né? O negócio vira... O mercado emergente, exatamente, ele depende muito do ambiente externo, né? Tudo que o investidor não quer agora é perder dinheiro, né? Então, o entendimento do UBS nesses casos é um pouco de cautela ainda em 2024. Sim, a gente tem uma alocação de bolsa semelhante à histórica. Então, por exemplo, nas carteiras médias brasileiras a gente tem perto de 10%, né, de bolsa, então a gente não tem aumentado, né? A nossa convicção maior é ter, sim, por exemplo, uma carteira média chega a ter 20% de ativos ligados à inflação, por exemplo, né, mais uns 10% de posição pré-fixada. Então, em relação a como se posicionar no ano que vem, a gente acha que a renda fixa é mais tranquilo de você ter um ganho com menos risco, né? Sim, garantir o patrimônio, preservar o patrimônio. Isso, e ter até ganho de capital também. A gente acha que tem um ganho de capital adicional, porque os juros caindo você valoriza mais rápido, né? E aí, ao longo do tempo, a gente tem que avaliar como é que a atividade desacelera nos Estados Unidos. Se desacelerar devagar, de repente a gente tem uma outra pernada que aí a bolsa pega, né? E aí, mais à medida que a gente vai andando em 2024, da segunda metade, né, no segundo semestre do ano que vem, a discussão nos Estados Unidos vai ser muito forte em termos de corte de juros. E aí, depende de como tiver a atividade econômica, pode ser um momento até bom para a bolsa também. A gente pode trocar um pouquinho mais, dar mais peso para a bolsa. Otelo, explica um pouco mais por que a gente está tão ligado à economia norte-americana e quais são os fatores que vocês veem lá na frente que ela pode desacelerar e talvez de uma maneira mais contundente. Essa é uma boa pergunta, né? Por que você está falando tanto dos Estados Unidos, sendo que o Brasil não é um país exportador, não é um país que a economia dependa tanto de exportação, nem tem laços com os Estados Unidos como o México tem, por exemplo, né? A gente é relativamente independente. Aí tem 2 razões. A primeira é que no mercado financeiro, né, os Estados Unidos é desproporcional em relação até ao próprio PIB. É a maior economia do mundo, mas a hegemonia no mercado financeiro é ainda maior do que a posição dela em PIB, né? Então, assim, o grande custo de oportunidade do mundo é um investimento em dólar. Todo mundo ainda tem essa discussão toda sobre outras moedas pegando o espaço de reserva de valor do dólar. Ainda é o dólar a grande reserva de valor do mundo. Isso não vai mudar nos próximos anos? A gente acha que não muda e ainda tende a ser o dólar ainda a grande referência, né? Então é uma discussão para médio e longo prazo, mas não está nem no horizonte do investidor agora pensar nisso, né? Então a gente imagina que, olhando para a economia americana, você vai ter um balizador de nível de juros de referência para o mundo, e aí isso importa para ativos financeiros. Em relação ao fluxo comercial, realmente não é tão relevante assim o Brasil, mas ele faz parte desse mundo integrado do ponto de vista financeiro. Então é importante olhar o que acontece lá fora como custo de oportunidade para o Brasil. A gente pode esperar no Brasil conseguir novamente o grau de investimento ou não? O que você tem conversado com as agências de risco,
qual é a visão delas em relação ao Brasil? Passado esse primeiro ano de governo Lula, praticamente aí encerrado, o que os mercados estão entendendo em relação ao país? Olha, olhando para as agências de rating, né, elas têm olhado bem o Brasil, elas apontam uma vulnerabilidade grande na parte fiscal, como a gente falou aqui, né, gastos do governo versus arrecadação. Então, nesse ponto de vista, a gente chegar no grau de investimento, tem uma nota de avaliação como os melhores pagadores de dívida do mundo, acho que ainda está um pouco distante, né? Uma pena, né, Telo? Em 2008, né, a gente conseguiu, né? Já fomos grau de investimento, né? Perdemos isso. O que está acontecendo agora é que a gente está na direção de ganhar um pouquinho mais de avaliação. Não chegar no grau entre os melhores pagadores, mas ir na direção de melhorar o rating, tá? O que a gente escuta um pouco das agências é que elas olham para a continuidade de reformas, então elas apontam reforma trabalhista, reforma da Previdência e agora potencialmente reforma tributária, como vários governos passando e você tendo uma sequência de reformas, quase como se fosse uma pauta do país, né? Independentemente de quem esteja tocando naquele momento. O próprio Congresso tem tomado um pouco a iniciativa de algumas reformas, então a gente imagina que gradualmente vai melhorando a posição do Brasil em termos de perspectiva global. Entre os emergentes, né, a gente ganhou bastante espaço, por várias razões, né? A Rússia era um país que potencialmente podia receber investimentos, não pode mais receber, a China está numa rivalidade muito grande com os Estados Unidos, você tem outros países ainda com dificuldades em termos de reformas, e o Brasil tem, de fato, conseguido perseverar, tendo feito pelo menos uma reforma importante a cada 4 anos. Então, isso é muito importante para a gente ganhar credibilidade ao longo do tempo. Isso tem uma boa mensagem. Sem dúvida. O que eles querem ver é a evolução, né? A gente não vai chegar no grau de investimento tão rápido, mas uma evolução a gente tem visto. E aí, em relação ao petróleo, também o UBS tem uma projeção boa aí, você até falou isso na palestra, né? Nós devemos estar aí entre os 5 maiores exportadores de petróleo nos próximos anos, né? A partir de 2030. O que isso influencia na pauta do país? Esse é um bom ponto, né? A gente tem começado a ver a produção de petróleo do Brasil, ela cresce, né? A gente começa a explorar o pré-sal e tem acelerado essa exploração. Então o volume de petróleo que a gente exporta já aparece na balança comercial desse ano e deve ser crescente ao longo do tempo. Então, de fato, a projeção que é o consenso hoje global é que o Brasil possa ser realmente o 5º maior produtor de petróleo do mundo já na década de 2030. Então, basicamente muda uma referência de a gente ter um fluxo de recursos externos mais estável e maior em relação ao PIB, que sustenta a moeda, né? Então, a gente pode usar isso de várias formas. A gente pode usar isso diminuindo a volatilidade da moeda, tendo mais previsibilidade para quem faz investimentos aqui, então pode atrair mais capital estrangeiro, ou a gente pode usar essa estabilidade da moeda ao longo do tempo para eventualmente diminuir o diferencial de juros que a gente paga em relação a lá fora, né? Que sempre foi o histórico do Brasil. Joga os juros lá em cima para atrair capital, para manter a moeda forte, né? E a gente toda hora fica tentando fazer essa discussão de quando a gente vai conseguir convergir para juros mais normais dentro da média dos emergentes. O juro real na média dos emergentes, quer dizer, juro acima da inflação, que a média dos emergentes praticam, historicamente é 3%, né? O Brasil é 5%. Então tem que haver uma convergência. Eu acho que o fato da gente exportar mais vai ajudar a ter essa convergência, junto, obviamente, se a gente não pegar esses recursos que entram do petróleo e gastar demais, a gente não faz essa convergência. Mas tem a oportunidade de fazer isso e acho que é um fluxo que é estável e é mais estrutural para o Brasil. Essa onda de commodities, Otelo, principalmente nós estamos aqui em Minas Gerais, que é muito baseada a nossa economia, né, no agro e também na mineração, siderurgia, ela continua, mesmo com a desaceleração da China, né, no mercado imobiliário, na bolha que se tornou o mercado imobiliário na China, esse embate com os Estados Unidos, né, muitas empresas não estão mais se instalando lá e se aproximando novamente aqui do nosso continente. Em que isso interfere para a nossa economia? A gente, de fato, né, a parte toda da cadeia do aço, né, a parte de minério é importante também para o Brasil, isso também tem mostrado um resultado bom até em termos de contas externas do Brasil. A gente continua vendo sustentável, né, quer dizer, o Brasil realmente se beneficiando disso ao longo do tempo. No passado, a China era uma grande demandadora, né, de aço e de minério de ferro, né? Ela depois começou a ser uma produtora maior de aço e continuou demandando minério, mas ao longo do tempo ela tem diminuído o crescimento. De fato, a gente projeta um crescimento de 4,5% para a China, e esse crescimento dentro da composição, ele era muito infraestrutura, né?
que tinha muito essa demanda. E agora vai sendo gradualmente um pouco menos de infraestrutura, porque já está de uma certa forma saturado, como você mencionou, o próprio mercado imobiliário talvez tenha passado do ponto já e já esteja corrigindo para baixo lá, né? Então, de fato, não é aquele vento a favor dos primeiros anos da China, mas a gente também não vê um colapso tão grande, né? Se a gente começar a sentir que a economia chinesa está caindo demais, eles têm instrumentos lá para intervir. A inflação deles é baixa, eles têm muita reserva, uma economia estatal planejada, então o mercado sempre fala assim, bom, se cair o crescimento da China para baixo de 4,5, eles têm uma bazuca pronta para atuar se precisar. Eles não têm feito isso e acho que a liderança chinesa está querendo de fato punir quem no mercado imobiliário tomou muita alavancagem e exagerou. Eles querem fazer um ajuste mais realmente, digamos assim, moral, né? Mas qual seria a bazuca da China? Ela pode ter gasto, né? Gasto do governo, ela pode, assim, até alguns analistas globais pediram para a China, falaram o seguinte, olha, o crescimento está desacelerando, você não quer gastar mais, ou eventualmente até fazer o que outros países fizeram, mandar cheque para as pessoas, ou perdoar a dívida, de modo que o consumo começa a tomar à frente, como né? Como os Estados Unidos fez, exatamente. 3 trilhões e eles de dólares, não, exato. Na pandemia. E eles não acreditam nisso, né? Nesse sentido, eles são mais ortodoxos até do que alguns países capitalistas. Eles acham que isso seria, do ponto de vista moral, errado de fazer. Então, eles não querem fazer, né? Agora eles podem fazer até gasto estatal, mas como eles estão num momento de desequilíbrio, eles têm provavelmente mais investimento feito historicamente na parte de infraestrutura imobiliária do que deveria ter sido feito, então eles têm que absorver essa capacidade ociosa, né? Eles têm procurado ser um pouquinho mais leves. Então a estratégia deles é gradualmente fazer esse ajuste e olhar bandas de crescimento. Se o crescimento começar a vir muito mais para baixo, eventualmente uma intervenção estatal. Eles fizeram algumas coisas esse ano, eles cortaram juros, né, juros de redesconto, fizeram alguns sistemas de crédito para o setor imobiliário um pouquinho mais subsidiados, então eles estão fazendo alguma coisa, mas bem tímido, dado o tamanho do problema e o tamanho da economia chinesa. Então a gente sabe que eles estão olhando, mas não tem feito nada muito mais drástico, né? A gente tem que esperar ainda o que vem por aí da China, né? E também com cautela em relação à China? A gente projeta um crescimento de 4,5%, que seria um crescimento mais baixo do que se imaginava um tempo atrás, mas um crescimento que contribui positivamente, né, para o crescimento global. O crescimento global, de uma maneira geral, Estados Unidos e China, as duas maiores economias, desaceleram no ano que vem, então o crescimento global também começa a diminuir. Mas como ele já vem de um nível de crescimento relativamente alto, essa redução você sente, né? Porque quando você está num carro e aperta o freio, você sente, né? Mas não é uma freada brusca, é uma diminuição de velocidade. Então eu não acho que vai ser um problema muito grande para preços de commodities ou para instabilidade de mercado no ritmo que a gente projeta para o ano que vem. Que bom. Luciano, em relação à eleição no Brasil, a gente tem eleição aqui no Brasil ano que vem, né, eleição municipal, e tem uma eleição também nos Estados Unidos. O tanto que isso influencia também para a gente, não é? Nessa mudança de governos, de partidos, nas prefeituras e também lá fora. Tá, olhando para o ano eleitoral do ano que vem, a gente tem eleição nos Estados Unidos, estão começando do maior para o menor. A eleição americana vai ser bem debatida, né? É uma eleição presidencial. É uma eleição presidencial, né? Então, assim, a gente vai ver isso sendo debatido, né? Obviamente tem diferenças de políticas entre os dois candidatos, provavelmente deve ser Trump contra Biden, né? E aí tem uma questão de estilo, acho que o Trump tem um lado mais de talvez deixar os impostos mais baixos, ele fez uma redução de impostos quando ele foi presidente, que automaticamente ela sobe de novo, ele pode discutir se ele vai prorrogar essa redução de impostos por mais tempo, e do lado do Biden ele fez mais gastos, né? Fez gastos até no lado de infraestrutura, de economia verde, que ele também quer manter. Então a discussão dos dois candidatos é uma discussão que do ponto de vista de déficit fiscal americano, que é alto, né? Não parece que vai tratar desse assunto, quer dizer, por um lado ou por outro, ou menos impostos ou mais gastos, ninguém está querendo fazer um ajuste de gastar menos ou de equilibrar as contas, né? Continuar emitindo moeda do mesmo jeito, né? Parece que está nessa direção, nesse próximo mandato, até porque a sociedade está polarizada, você não pode desagradar muito as pessoas, então tem um pouco de efeitos de segunda ordem dessa sociedade mais polarizada também, né? Você não consegue tomar decisões difíceis porque você está muito numa margem estreita ali de popularidade. Então vai de fato fazer preço no mercado, mas a gente também gosta de chamar a atenção que a economia americana ela é forte independentemente de quem seja o presidente e tem alguns mecanismos institucionais, né? Por exemplo, o Banco Central Americano Independente,
que às vezes a gente discute muito isso na imprensa e tal, mas no final tem algumas diferenças de política, lógico, de estilo, né? Até em relação à guerra da Ucrânia, né? Acho que no caso dos republicanos deve ter um pouquinho menos de apoio, no caso dos democratas um pouco mais de apoio, mas a gente não acha que muda essencialmente a história dos Estados Unidos, que é um pouquinho mais de desaceleração econômica e potencialmente algum corte de juros. Então, vai ter muito debate, vai aumentar a volatilidade. Se o Trump for presidente, ele tem um estilo também, né, mais ativo, né, até em redes sociais e tal, então aumenta um pouco a volatilidade de mercado. O pessoal pode começar a correr para o ouro, ativos assim mais, que não tem erro, né? Nessa época de eleição. Vou te falar, esse ano o ouro subiu, mas ouro é interessante, né? Mas, ele não... mas eu vou te falar, não é que ele não tem erro, né? Ele às vezes cai. Normalmente, quando os juros sobem, é um vento contra ouro, né? Então, assim, eu acho que se a gente não tivesse tanta incerteza geopolítica nesse ano, esse era um ano potencialmente para o ouro cair, né? Porque você está com juros lá em cima, 5,5% você recebe para ficar no dólar, no ouro você não recebe nada. Se o ouro não valorizar 5,5%, você não empata com o dólar, e valorizou muito mais que isso esse ano, mas lógico, a tensão geopolítica vai continuar, então tem eleição em Taiwan, tem muita coisa complicada que pode fazer com que o ouro permaneça relativamente forte. Até nas carteiras globais a gente tem até um pouco de ouro e deve continuar com essa cabeça, mas com uma cabeça mais no relativo. Então pode ser que ele até caia, mas se ele cair, eventualmente é porque algum outro ativo andou melhor. Então, por exemplo, né, se você teve a atividade econômica desacelerando, né, os juros longos eles te protegem na sua carteira até mais do que o ouro. Então, dependendo do cenário que você tiver, tem um pouquinho de ouro ajuda, até um hedge, mas ele é um hedge para a parte geopolítica, mas ele não é um hedge para a parte de atividade econômica, por exemplo. Então a gente tem um pouquinho de cada coisa na carteira para equilibrar um pouquinho mais. E a eleição municipal no Brasil que você mencionou... Pois esse é outro capítulo, né? É importante. A gente às vezes subestima no Brasil a importância da eleição municipal. Tem uma correlação grande entre a eleição municipal e a base do Congresso, que é definida 2 anos depois, né? Até tem uma história toda de verbas, de palanque, né? Que você começa a preparar a eleição presidencial com a eleição municipal. E a gente tem visto uma tendência, né, dos partidos chamados de centro, né? Crescendo, o número de prefeituras tem sido uma base bastante importante, o Congresso tem sido bastante forte, e esses partidos ditos de centro tem de fato crescido a participação. Então isso acabou tendo uma dinâmica, né, que o executivo e o legislativo acabam sendo assim pesos e contrapesos. Assim, a força do Congresso é muito grande, né, então ele tem conseguido influenciar em reformas, em orientação política do executivo. Então a gente imagina que isso vai continuar, né, tem que ver como é que é o movimento agora, né, para a gente entender como é que o Congresso e a força do Congresso, como é que é determinado para os próximos 2 anos, já preparando para a eleição presidencial. Então vamos aguardar, né, esse ano aí, todas essas questões. Gente, hoje eu estou conversando com o Luciano Tello, ele que é o chefe executivo de investimentos no Brasil para o UBS. O UBS também está aí, né, posições em Minas Gerais, no país inteiro, não é, Luciano? Como é que está aí a instituição este ano? O UBS é forte, né? Tem uma instituição até presente em Minas também, presente em algumas cidades brasileiras, né? Rio, Curitiba, Recife e São Paulo, que é a sede no Brasil. Basicamente, assim, é um banco muito grande globalmente, né? Ficou entre os maiores gestores de recursos. A gente tem um foco grande em gestão de recursos, então alguns outros bancos têm um foco em banco de investimento, mas a gente tem um foco de wealth management, né? De gestão de recursos de famílias. Então é o que a gente faz de fato com maior foco no mundo todo, e nós somos entre os principais gestores de recursos do mundo. E no Brasil a gente tem uma operação muito grande local, né? Então nós ficamos muito otimistas com o ano que vem e olhando para frente, porque você tem que ter uma posição grande, pesquisa, análise global para conseguir entender os movimentos do mundo, mas você tem que ter também uma posição muito importante no Brasil, capacidade de pesquisa, de análise, está no mercado aqui como a gente está há muito tempo, né, para conseguir fazer as duas pontes, porque a maior parte dos recursos brasileiros, 90% ou mais, está no Brasil, né? Então você tem que ter... O pessoal continua aqui no Brasil e confiando no mercado aqui. E historicamente foi bom, né, porque os juros são tão altos aqui e a moeda é relativamente estável, então ter ficado durante o passado, né, aqui no Brasil, funcionou como retorno nominal. Mas lógico, a gente sempre recomenda ter um pedaço também em moeda forte, porque você diversifica, né? Mas o fato de você estar presente nos dois lugares com força
eu sou um gestor melhor no Brasil porque eu tenho a base lá de fora, e a gente também contribui, né, com a nossa visão de emergentes para a parte global também, né? Lógico que é muito mais importante o que acontece nos Estados Unidos, mas a gente tem esse debate fluido, né? Então a gente está muito integrado com a estrutura global, então a gente está muito animado com relação ao que a gente pode aprender dos dois lados e fazer o melhor serviço possível para o investidor brasileiro, né? Porque não adianta você ter só a visão global, não adianta você só pensar em Brasil, você tem que ter as duas coisas fortes, né? Luciano, quero te agradecer a conversa aqui hoje e que você venha mais a Minas, não é? Tem vindo sempre a Minas para conversar. O que você tem achado de Minas Gerais, assim, da economia, da diversidade? É sempre um prazer estar aqui, né? A gente, obviamente, é um mercado muito importante, a gente tem que estar aqui sempre, né? A gente tem visto, né, até na conversa com os investidores que a gente teve mais cedo, né, que você presenciou, a gente tem visto realmente, assim, muitas das coisas que a gente analisa de Brasil, né, passam por Minas, como sempre passaram, né? Então é importante a gente tá sempre aqui também, até para conversar com os investidores locais e também pegar um pouco essa visão do que eles estão pensando aqui. Então a gente falou de mineração, a gente falou de agronegócio, a gente falou de indústria, né? Tem muita coisa importante que está em Minas, também nos ajuda a ter essa interlocução, esse debate de duas mãos. Então a gente vai continuar vindo sempre para cá, é sempre um prazer. E é interessante, não é, das perguntas aqui dos investidores, né, fundo imobiliário, é a moeda, né, se o yuan vai substituir o dólar, não é? A gente vê, assim, uma preocupação de comando de Banco Central, né, quer dizer, o mundo ainda está globalizado, mesmo com essa desglobalização de Estados Unidos e China, não é? É um bom ponto, né? Um contraponto aí, né? A tendência é desglobalizar, né? Mas assim, na verdade, você está partindo no patamar muito integrado de muito comércio internacional. Então, você olha para frente, você acha que isso vai diminuir? Provavelmente vai diminuir por questões de rivalidade, de aspectos geopolíticos, mas ainda tem realmente implicações. E mesmo que você desglobalize, no sentido de você ter a cadeia de produção na China e vender nos Estados Unidos, né? Aquela estrutura que você... a China recebia esse excedente e investia de novo nos Estados Unidos com juros baixos e você fazia essa conexão, essa estrutura vai diminuir, né? Os Estados Unidos vai tentar fazer a produção no México, em outros lugares vai ficar mais independente, e a China vai tentar procurar outros mercados para vender, por exemplo, a Europa, vai tentar fazer 2 blocos ao longo do caminho. Mas a gente parte de um patamar muito integrado, né? E muitas das questões, elas são globais. A gente, obviamente, não só a economia, mas a gente está falando de ambiente, a gente está falando de uma série de pautas que não tem como você não conversar, né? Então, acho que às vezes o pessoal compara com a Guerra Fria, né? A Guerra Fria ficou muito tempo que a União Soviética não falava com os Estados Unidos, né? Sim. A gente tem visto a interlocução entre China e Estados Unidos existindo, né? Quer dizer, na parte do clima teve alguma conversa, na parte de sanções comerciais fora da parte de tecnologia teve alguma conversa, na parte militar e de tecnologia não tem convergência e vai continuar separando, né? Mas é um mundo complexo, porque você deveria estar mais integrado, porque algumas questões são importantes, são globais, mas por uma questão de rivalidade geopolítica não dá. Então você vai ter que lidar com esses dois lados, por isso que o mercado ainda está tentando achar as consequências finais. Mas algumas coisas já estão acontecendo, né? Fluxo de investimento do americano médio, do investidor pessoa física americano, para a China, que era muito comum, né? Você tinha um americano médio tendo ações na China, assim, de uma maneira bastante disseminada. Isso está diminuindo bastante, esse fluxo entre as partes, eles estão realmente tentando se separar, né? Então acho que isso deve ser um caminho aí para a próxima década. E ao mesmo tempo a gente tem a descarbonização, né? Que é um programa que não tem mais volta, não é? Ele vai... A gente aqui tem o etanol, a gente sempre discute isso, né? Mas a China, ela vai tomando esse mercado, né, do elétrico e vai entrando nessas lacunas aí de atender a todas essas companhias que têm que ter a descarbonização aí até 2030, 2040, né? Então, a gente continua com esse mercado integrado, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Não, eles tomaram decisões na China de procurar a próxima indústria, né? Então, painéis solares foi a primeira, né, que eles dominaram o mercado, até com subsídio, então ninguém conseguia produzir tão barato quanto eles pegaram uma fatia desproporcional na economia mundial nesse segmento. E agora carros elétricos, né, a gente tem visto as montadoras chinesas realmente avançando nisso, e assim, é interessante porque ela exporta para o mundo todo e os Estados Unidos está com essa rivalidade, então não está entrando lá, mas ela está procurando pegar os outros mercados, né? Então, vai comendo pelas beiradas. Né? Essa é a estratégia de longo prazo, né? Uma estratégia mais mineira, devagarzinho vai fazendo. Então, assim, a gente tem visto isso acontecer. Então, assim, a China vai continuar sendo um participante importante do mercado, uma base industrial grande, né? Não tem jeito, e o mundo vai ter que lidar com isso, né? Nós estamos do lado ocidental, né? A gente gradualmente
deve se conectar mais aos Estados Unidos, né? Mas a gente precisa muito da China. Mas né? é um parceiro, de alimentos, é um parceiro importante, não só para o Brasil, mas a maior parte dos países ela é o maior parceiro comercial, né? Então continua tendo que ter relação. Luciano, espero conversar mais vezes com você. Gostei muito da conversa e que venha 2024, né? Obrigado. Agradeço o convite, estou à disposição para voltar aqui. Muito obrigada. Obrigado. Tudo de bom. Gente, eu vou ficando por aqui. Hoje recebi Luciano Tello, ele que é o chefe executivo de investimentos para o Brasil do UBS. Muito obrigada pela sua audiência e até uma próxima.